Oi, seja bem-vindo. Obrigado, Florestan. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Compreender o Brasil para enfrentar as desigualdades. Esse é o projeto que define a trajetória intelectual e política de Gessé Souza, 57 anos, formado em Direito pela UNB e com estudos de doutorado e pós-doutorado em Sociologia realizados em universidades da Alemanha e dos Estados Unidos. Autor de 22 livros, publicados no Brasil e no exterior, sua produção vai desde o debate sobre os grandes temas da teoria sociológica aos estudos voltados para a realidade brasileira. Gessé Souza vem se dedicando a pesquisar a nova configuração social do país, questionando, entre outros, o conceito de nova classe média. Orientou estudos teóricos e análise de casos do que classifica como batalhadores e vem ajudando a descrever as raízes da desigualdade social, revelando as condições de vida e resistência da ralé brasileira, título de um dos seus livros. Em 2015, foi nomeado para a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cargo que ocupou até o impeachment de Dilma Rousseff. Em seus livros mais recentes, A Radiografia do Golpe, A Tolice da Inteligência Brasileira e A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, Gessé amplia seu público com trabalhos que dialogam com leitores fora da academia. Ao mesmo tempo, polemiza com a tradição universitária, questionando conceitos clássicos e a tendência em concentrar a explicação da desigualdade brasileira na corrupção do Estado. Não escapam de sua mira nem mesmo autores clássicos, como Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Fernando Henrique Cardoso. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Durante muito tempo, essa situação foi considerada quase um destino, uma herança maldita da nossa colonização portuguesa. Está na hora de mudar esse jogo. Há um fio que começa na escravidão e que chega até a Lava Jato. Para desembaraçar esse nó e conversar sobre a desigualdade brasileira, vamos dar voz ativa a Gessé Souza. Participam da nossa bancada os jornalistas Carla Gimenez, do El País Brasil, Flávio Henrique Silveira e João Paulo, da Rádio Inconfidência, o sociólogo Wallace Oliveira e a jornalista e pesquisadora Etienne Martins. Gessé, boa noite, obrigado por você estar aqui no Voz Ativa, é um prazer recebê-lo. Eu queria começar a nossa conversa falando do seu livro A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, que já é um best-seller de vendas. Você ganhou já o Jabuti no ano passado e agora está entre os mais vendidos este ano com esse livro. É um livro polêmico, em que você faz críticas à interpretação de grandes cientistas e historiadores brasileiros e vai na contramão do que a mídia tem dito a respeito da Lava Jato e dos problemas que o país enfrenta misturando corrupção, justiça e política. Você diz em certo momento aqui do seu livro que o brasileiro é feito de tolo e que essa história da corrupção é uma maneira que as elites têm de controlar a política e, de uma certa maneira, a sociedade brasileira. Você podia explicar para a gente como é que isso funciona? Nós somos todos tolos mesmo? Não, ninguém nasce imbecil ou sem noção do mundo. A gente é feito de imbecil. Não é isso? Existem forças que têm interesse nisso, ou seja, existem forças econômicas, no nosso caso, que têm interesse na distorção sistemática da nossa realidade. É exatamente o que acontece com a nossa mídia. Quer dizer, a nossa mídia, ela é a pior mídia do mundo. Né? Quer dizer, ela não tem nenhuma pluralidade, não há divergência de opiniões, né? E é uma mídia que é, digamos assim, ela é a boca do capital financeiro. Normalmente as pessoas acham que a manipulação mediática é sempre política, ou seja, tem a ver com o Estado, etc. Mas essa manipulação, e existe no nosso caso, ela pode estar centrada no mercado.
né? O que mostra como as forças de mercado são invisibilizadas entre nós, né? E a nossa mídia é uma espécie de boca da fração financeira do capital entre nós hoje em dia, né? Então ela distorce, quer dizer, enquanto a fração financeira organiza o assalto da população como um todo, via juro, via dívida pública, via isenções fiscais de bancos e de empresas, que é a real corrupção, né? Que é 1 bilhão de vezes maior do que a merreca que a Lava Jato diz ter recuperado aos cofres públicos, o que é uma demonstração, né, da farsa que isso significa, né? Quer dizer, dessa corrupção ligada apenas ao Estado e à política, porque é uma forma de você fragilizar, criminalizar a política, porque o sistema político foi montado assim, desse modo, para que o mercado pudesse comprá-lo. Essa é a história. Né? Então o sistema político inteiro tem que ser refeito. Essa é a discussão que nunca se põe na nossa mídia, né? A mídia sempre fulaniza a corrupção, né, para continuar ganhando com ela, né? Ou seja, então o esquema real de poder entre nós não está no Estado, nunca esteve, né? A elite do Estado, ela é no fundo uma lacaia do mercado, né, como os nossos políticos são, quer dizer, você compra 400 deputados, como os bancos e as grandes empresas fazem, então você legitima, né, quer dizer, a corrupção do mercado. E a mídia faz o seu papel de distorcer, de fraudar, de mentir, né, quer dizer, o que está acontecendo para o público. A nossa dominação social, econômica e política está resumida nisso. Gessé, você, quando você fala isso, no teu livro também você questiona bastante um certo conceito, um consenso que havia de uma identidade brasileira, da cordialidade, da certo pacifismo brasileiro, que da própria realidade está nos mostrando que não somos, ou seja, somos racistas, somos violentos, apoiamos bandido bom, bandido morto. E você chama atenção também para uma questão que poucas pessoas na academia fala, que é a crítica também à esquerda, né? Você tem ali uma provocação, inclusive, que você diz que de Deltan Dallagnol a Fernando Haddad repetem a mesma linha de raciocínio. Que identidade é essa, então, que a gente efetivamente, qual é a identidade que você enxerga no brasileiro num momento em que esta identidade está em crise, não só no debate acadêmico, como na sociedade em geral? Exato. Bem, esse tema é muito importante, quer dizer, ele tem a ver com o quê? A noção que nós temos hoje do que é o Brasil, do que é o brasileiro, tem uma data, isso foi construído, isso não existia desde sempre, né? Não existia sequer a ideia de Brasil, né? E até 1920, ou 30 do século passado, não havia uma noção de que o Brasil montava uma unidade. Você tinha o Rio Grande do Sul como uma unidade importante, São Paulo com outra, Pernambuco com outra, mas não havia uma ideia de Brasil, né? Quem vai construir essa ideia é Gilberto Freire, em 1933, né? Eu não quero entrar nisso, porque é um tema muito, enfim, muito acadêmico, né? Mas ele constrói essa ideia de que a gente vem de Portugal e tal, para falar que é uma história que não é verdade, porque em Portugal não havia escravismo e no Brasil havia escravismo desde o ano zero, e a partir do escravismo se montam todas as relações da forma de família, de justiça, de política e de economia. Então a gente descende do escravismo. Obviamente, do modo óbvio, né? Os seres humanos são construídos por instituições, né? Quer dizer, não por um sangue, DNA que se transmite de avô ou pai e tal. Então, não vem de Portugal, né? Mas o que é mais interessante é que a elite econômica de São Paulo, quando ela perde o poder político em 1930 para Getúlio Vargas, quer dizer, que era um representante de elites subordinadas, apoiado pela classe média, ou seja, Getúlio chega ao poder em 1930 no bojo do primeiro grande movimento de classe média entre nós, que é o tenentismo, que começa em 1922. Né? Ele começa no exército, mas ele se espraia pelas grandes cidades. Né? E é um movimento que ele aponta tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto para o centro, como sempre foram os movimentos de classe média no século XX, ou quando a classe média era uma pequena burguesia no século
XIX, idem, apontar para todos os lados. Né? O que foi que a elite paulistana fez? Olha, eu preciso controlar a classe média, né? Controlar a classe média pelo espírito, porque é uma classe média que lê, letrada, porque as classes populares, os novos escravos, não é isso? E a classe trabalhadora, essa elite manda descer o pau, manda assassinar, etc. Né? É uma elite sanguinária, né? Quer dizer, até hoje, né? Etc. Quer dizer, com a classe média, que no fundo a função social da classe média é exercer a dominação em nome dessa elite, que é muito pequena, então precisa de delegados que vão supervisionar, controlar a produção no mercado, legitimar, justificar a dominação, etc, etc. A classe média faz isso. Esse é o papel dela. Né? E a elite precisava, então, da classe média. Ela não pode mandar bater na classe média. A classe média tem que conquistar, né, pela cabeça, pelo convencimento. Então se criam nessa época os grandes jornais que funcionam até hoje. Né? Quer dizer, os mesmos jornais que sempre mentiram sobre o que era o país e sempre mentiram em nome dessa pequena elite. Né? Agora, como os jornais apenas distribuem notícias, os jornais não que criam ideias, né? Não é isso? Você tinha que criar também uma instituição que produzisse ideias. Foi a partir disso que essa mesma elite de São Paulo, que não é nem pior nem melhor do que nenhuma outra elite, apenas a mais forte, a mais importante, né? Ela vai construir o quê? A USP, e na USP, obviamente, na USP tem várias coisas que foram importantes, etc. Quer dizer, pessoas que não seguiram essa linha e tudo, mas a USP foi montada para ser um think tank gigantesco do liberalismo conservador brasileiro. E ela exerceu esse papel à perfeição. Né? Então, os grandes conceitos que vão esclarecer o Brasil para a classe média desde 100 anos até agora, desde 1930 até agora, são os mesmos, né? Baseados nessa mentira de que a gente vem de Portugal, herda de Portugal uma corrupção que é absurda em termos, porque você recua essa corrupção até o século XIV, que é uma ideia louca, não é isso? Porque não existia corrupção no sentido moderno no século XIV. A noção de bem público moderna é uma noção que vai começar a ser aplicada no século XVIII, ou seja, séculos depois, o que mostra a confusão e a fragilidade, a mentira desse tipo de ideias. Né? A outra mentira, né, é de que nós somos marcados por um Estado patrimonial, né, e de uma elite má que está só no Estado. Veja que coisa boa para quem tem dinheiro. Né? Entende? Quer dizer, então, o roubo, o mal, etc., a corrupção não acontece no mercado. O mercado é o reino das virtudes, do empreendedorismo, da honestidade, trabalho duro, etc. Né? Então, o que foi que essa classe econômica fez? Ela criminalizou, estigmatizou a política, como é a elite má, que vampiriza o país, não é isso? E toda vez, então, que o sufrágio universal, inadvertidamente, ponha no Estado, que essa elite precisa para capturar, para roubar, para assaltar a população, né? Vamos ser honestos aqui, não é isso? Né? Essa elite pode acionar a sua mídia, né, que faz parte dela, não é isso? Que é comprada por ela, etc., para jogar o tema, para jogar seletivamente o tema já pronto da corrupção apenas do Estado, né? Porque a partir da USP isso foi ensinado para todas as universidades. A USP é a universidade mais importante, a de maior prestígio, forma professores das outras universidades, né? E depois foi construído também essa ideia de uma história que vem desde Portugal, que é ensinada para todo brasileiro que chega à escola com 5 anos, é ensinada essa mentira, essa fraude. Isso é uma fraude enorme, né? Em nome de um interesse econômico, né? E depois o que a imprensa faz é distribuir em pílulas envenenadas todos os dias essa mentira do patrimonialismo e do populismo, que são esses dois conceitos montados na USP e, digamos assim, espalhados para a população como um todo. O que resume isso é dizer o quê? Para que essa elite, que é uma elite do atraso, uma elite do saque, uma elite da rapina, né? Quer dizer, que é incomparável, não consigo imaginar uma elite pior no mundo inteiro, sem nenhum projeto nacional, etc., né? O que ela fez foi o quê? Ela colonizou a cabeça da classe média e de resto da população como um todo para meter a mão no bolso, no nosso bolso, né? Quer dizer, o resumo da obra é esse. Ô Gessé, mas como que uma ideia começa, uma construção começa, consegue ganhar uma hegemonia tão grande vamos pensar aí, do pensamento mais conservador ao pensamento mais avançado, passando pelo pensamento liberal? Qual é a mágica que consegue cimentar essa construção como sendo uma construção única,
a explicação da realidade brasileira? Por que é preciso voltar ao ano zero, que você fala? Tá. Não, essa questão é ótima. E eu fiquei, e essa questão ficou na minha cabeça o tempo todo. Né? Entende? Quer dizer, obviamente isso tem a ver com o fato de que a esquerda nunca desenvolveu efetivamente, apesar de você ter tido grandes pensadores, Florestan Fernandes, Celso Furtado, etc., que tiveram contribuições geniais para a compreensão do nosso país, né? Mas foram contribuições que foram segmentadas, parciais em aspectos importantes. Né? Quando você não reconstrói a totalidade, o que acontece? Essa leitura conservadora sobre o país vai entrar por todos os poros. Tá, né? Então a esquerda nunca desenvolveu o quê? Uma concepção totalizadora que explicasse o país de outro modo, a partir dos interesses, não dessa ínfima elite econômica, né? Mas a partir dos interesses da maioria, ou seja, do pessoal que está excluído, etc, etc. Né? Isso nunca houve. Né? Entende? Quer dizer, foi o desafio que eu me, que eu me pus como pesquisador. Né? No Elite do Atraso, sim, você comenta um pouco sobre essa questão do brasileiro não ter refletido a escravidão. Exato. Né? Exatamente. E como que a gente pode pensar os efeitos práticos hoje? Como que é os efeitos práticos no Brasil hoje a respeito dessa não reflexão? Isso é outra ótima questão e eles são de uma extrema visibilidade. Né? Ou seja, qual é o aspecto mais importante, mais central do escravismo? É o ódio ao escravo. Né? O ódio ao escravo. Porque para você ter um escravo e o cara trabalhar para você sob as condições mais penosas, você precisa humilhá-lo, você precisa retirar a humanidade dele. Né? Então você precisa retirar a autoestima, a autoconfiança, você precisa dificultar a formação de família, etc, etc. Né? Então é alguém que você explora, mas que você odeia e despreza. Né? Se nós pensarmos, né, como a gente pôs outra questão como uma questão central, como a gente pôs a questão do Estado como sendo a questão central, que é um negócio absurdo, né? Quer dizer, o contrário, é a sociedade e as lutas entre elas que vão dizer a forma de Estado e não o contrário. Né? Porque quando você diz que a forma do Estado é a questão mais importante, você está pondo na sombra e secundarizando todas as outras questões. Né? Quer dizer, e a questão principal é, obviamente, a desigualdade. É porque alguns têm tanto e tantos têm tão pouco. Né? O ódio ao escravo foi transformado no ódio ao pobre. Né? Hoje em dia a gente mata, né? Quer dizer, como sociedade, a gente permite que se mate, se assassine 60 mil pobres. Isso é mais que em qualquer guerra. Isso é o dobro que se mata na guerra da Síria. Né? Ou seja, tem uma guerra de classes entre nós, né? Uma guerra de extinção. A gente tem um genocídio aqui. Né? E esses genocídios são os mais pobres e a maioria desses pobres são negros, mestiços, etc. Né? Ou seja, o que acontece entre nós é um ódio ao pobre, porque, por exemplo, o pessoal, no golpe de 2016, né, esse golpe não estava baseado nessa mentira da corrupção do Estado, obviamente. Porque esse pessoal que saiu à rua aos milhões ficou tão incomodado com a corrupção apenas do PT. Por que a corrupção apenas do PT? Se hoje em dia você tem a corrupção de outros partidos, muito pior, filmada, né? Com coisas que vão além, quer dizer, as pessoas falam em assassinato e tudo, coisas horrorosas, e ninguém saiu à rua. Né? Ou seja, então, pelo método comparativo das ciências sociais, a questão que estava em jogo não era a corrupção, óbvio. Né? Entende? Quer dizer, então, se não era a corrupção, né, o que foi que incomodou tanto a classe média? Esse é o ponto. Né? E a minha tese é que o que incomodou tanto a classe média foi que o governo do PT, né, com o qual eu tenho, enfim, quer dizer, eu não acho que tenha sido um governo perfeito, poderia ter feito mais, e tudo, mas foi eventualmente o primeiro governo brasileiro, né, que tocou nessa ralé de desclassificados. Olhou para esse pessoal pela primeira vez em 500 anos na história. Getúlio Vargas, né? Também não? Não, Getúlio Vargas o foco dele são os trabalhadores urbanos, é uma outra fatia. Tá. Né? A gente tem aqui 4 grandes classes. A gente tem uma elite econômica, né? Que ela é ínfima e manda em tudo. Você tem uma classe média que é 20%, né? Uma classe média no sentido europeu americano, porque uma classe não tem a ver com a renda, isso é uma loucura. Isso é montado pela imprensa para fazer com que
por uma má ciência, por uma má imprensa, para que você distorça a realidade ao povo. Não é isso? Porque as classes têm a ver com reprodução de privilégios. Né? Se essa ínfima elite, ela é privilegiada por quê? Porque ela concentra a propriedade, ela concentra o capital econômico, portanto. Né? A classe média é uma classe do privilégio porque ela concentra o capital cultural, ou seja, o conhecimento considerado legítimo, línguas estrangeiras, né? E tal, quer dizer, em universidades de ponta, etc, etc. É esse tipo de salário ligado a prestígio, reconhecimento, etc., que é de uma classe do privilégio. Né? Se você junta essa pequena elite e a classe média, você tem 20% aí. Né? Abaixo você tem uma classe trabalhadora precarizada, né? E mais abaixo dela ainda, novos escravos, né? Porque são pessoas que foram abandonadas. Né? Os escravos foram abandonados, é um crime, né? Um genocídio isso. Né? E esses escravos então foram acrescidos de hordas de mestiços nordestinos, especialmente em São Paulo, etc. Né? E é um pessoal o quê? Pelo abandono, pelo desprezo, pela humilhação, porque classe não é só relações econômicas, são relações morais. Essas pessoas são vistas de cima para baixo por todas as outras classes. Né? Isso acaba com a iniciativa, com a autoestima, com a confiança, etc, etc. Né? Isso é humilhação. Professor, uma certa altura aqui do início do atraso, você cita um exemplo específico após uma observação empírica de batalhadores da periferia de São Paulo. Sim. Uma empregada doméstica e um assentador de mármore que trabalham na Zona Sul, cada um ganha R$3 mil mais ou menos. E eles têm ódio da vizinha, que cuida sozinha dos filhos, através do Bolsa Família. Eles falam que um dos erros do PT foi ter dado dinheiro a gente que não trabalha. Claro. E você explica no livro, como você está falando, que esse ódio começa desde a abolição da escravatura. Yes. Na prática, como se combate esse ódio que a gente tem recente agora, até a igualdade social que a Rede Globo implantou de uma forma direta? Como é que os intelectuais ligados à esquerda, ou a classe, como é que a gente pode aproximar a classe média da ralé brasileira, como você fala, e passar por cima esse ódio implantado, a igualdade social que a Rede Globo colocou de uma forma prática nos últimos anos? A Rede Globo e a grande imprensa de uma forma geral, né? Exato. Bem, eu acho que a gente, quer dizer, a única forma de luta contra esse tipo de coisa é a desconstrução desse tipo de ideias, né? Entende? Quer dizer, mas aí você vê como isso é difícil quando você tem a mídia, especialmente a Rede Globo, no comando dessa mídia, né? Mentindo 24 horas e tal, né? Quer dizer, como é que você vai ter, né? Quer dizer, eu acho assim, o controle, quer dizer, a pluralidade da mídia, para mim, né? É um grande passo, ou seja, a mídia que nós temos hoje é um grande entrave a qualquer forma de aprendizado democrático entre nós. Né? Essa mídia está a serviço do dinheiro, do pior dinheiro, dos interesses mais mesquinhos, né? E ela mente compulsivamente. Né? Entende? Quer dizer, o brasileiro não tem sequer um padrão de comparação do que é a imprensa. Né? Quer dizer, eu morei muitos anos num país como a Alemanha, 11 anos, né? Entende? E na Alemanha você tem o quê? Você tem a necessidade de qualquer tema ter sempre opiniões divergentes sobre esse assunto. Né? Isso para um cidadão que pode entender muito de uma coisa, digamos um médico, né? Ele entende muito sobre uma coisa, mas ele não sabe como funciona a sociedade. Né? É algo extremamente complexo isso. Né? Então você precisa ter opiniões distintas para que você possa construir a sua. Para que você possa construir uma opinião autônoma. Né? Quer dizer, um cidadão democrático não é só você votar. É a capacidade de você formar uma compreensão autônoma sobre o mundo e sobre a sua função nele. Né? A nossa imprensa é o principal obstáculo, é o câncer brasileiro, né, que impede com que a gente tenha qualquer forma de aprendizado democrático. Né? Porque é exatamente isso que ela impede. Né? É o aprendizado de uma sociedade como um todo. Né? Isso é muito pior do que qualquer roubo. Quer dizer, obviamente os roubos são quer dizer, ninguém está dizendo que isso é bom, né? Mas você está aí comprometendo, né? Quer dizer, digamos assim, a grande herança do Ocidente, que é a possibilidade de aprendizado social com base na reflexão. Né? Entende? Como uma sociedade inteira pode aprender. Né? A nossa imprensa está aí para evitar que isso aconteça. Já sei. Quer dizer, e esses últimos anos mostraram isso mais claramente, né? Né? Lendo
entrando em contato recentemente com a sua obra, né, eu a vejo como uma crítica contundente do pensamento liberal, né, no Brasil. Né. E eu queria lhe colocar uma questão que, o que me parece, ela surge também, ela é enfrentada por um autor que você respeita muito, né, que é o Florestan Fernandes. Né. Se discute o Florestan em alguns de seus trabalhos, né. Você fala lá quem é o protagonista desse bloco antipopular que começa a se formar a partir de 30, né? E que vem dar o golpe agora em 2016. É uma elite econômica que compra as outras elites com o seu dinheiro. Né? Exato. Por que essa elite no Brasil ela é terminantemente antidemocrática? Por que ela é antinacional? Qual que é a explicação sociológica para se chegar a essa imagem de uma elite que é incompatível com um projeto de nação, de democracia? Essa é uma questão extremamente importante que você toca. Eu acho que tem a ver com o fato do que a gente está conversando aqui antes. Você entende? Quer dizer, se você é alguém muito poderoso, né, e não encontra nenhuma reação, a sua ânsia de posse, etc., você vai meter a mão, não é isso? Né? Quer dizer, você tem uma imprensa que está a serviço dessa classe, que nunca expõe, né, entende, as outras, quer dizer, os efeitos de tamanha ânsia, de tamanha avidez, de tamanha rapina, de tamanha ânsia de saque, né? Porque é isso que acontece, né? Quer dizer, essa elite, ela usa petróleo, água, o que for para ter o dela agora, né? É uma elite que é típica de uma elite de sociedade escravocrata, ou seja, que ela não planeja o futuro, né? Ela não planeja a longo prazo, né? Em todas as partes do mundo, a elite fica com a melhor parte do bolo, né? Mas ela pensa também, por exemplo, uma elite alemã, francesa, japonesa, chinesa, que seja, né? Ela pensa o país a longo prazo. Né? Quer dizer, para que todos, para que esse bolo possa crescer, logo, né? Para que o bolo não acabe logo. Bom, né? Deixa eu te falar, vou ter que chamar um intervalo. Voz Ativa volta já já. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta ao Voz Ativa, hoje recebendo o cientista político Gessé Souza. Gessé, dois de seus livros, Os Batalhadores Brasileiros e A Ralé Brasileira, mostram a preocupação em juntar a teoria com exemplos práticos, descrevendo como vivem os trabalhadores brasileiros de verdade. Fomos ver dois exemplos práticos e reconhecer essas pessoas. Vamos ver o VT. O telemarketing ele tem algumas divisões de etárias e de nível de escolaridade bastante claras, bastante marcadas. Por exemplo, a gente tem 80% dos operadores de telemarketing tem até o ensino médio. E a maioria deles está fazendo um curso superior porque anseia sair do telemarketing. Da mesma forma, o número de mulheres e de pessoas com escolaridade menor também confere que é um trabalho que tem um salário menor. A média salarial no Brasil em 2015 do operador de telemarketing era de R$ 811. Eu trabalho no período da tarde, eu vou voltar a estudar no ano que vem, aí já um curso técnico, porque eu estudava na UFMG, fazia Ciências Sociais, tenho um filho de 1 ano, então tenho uma rotina bastante difícil. Minha companheira está desempregada no momento e eu ganho um valor médio do telemarketing, né, que é o salário mínimo para trabalhar 6 horas, então tem bastante
dificuldade, moram de aluguel, que é uma situação bastante comum também no telemarketing. Visualizo que o operador do telemarketing ele ganha um salário baixo, normalmente, como eu disse, a média salarial é de R$ 811, isso é abaixo do salário mínimo vigente no país. Ele é uma das categorias, na minha opinião, das mais exploradas, tanto do ponto de vista salarial, econômico, quanto do ponto de vista de hierarquia na sociedade. Então, eu gosto de falar sempre que a questão dessa submissão que a gente tem, que as pessoas entendem que a empregada doméstica, a diarista, tem a pessoa que está contratando, isso é muito herança escravocrata. É a pessoa acreditar que, igual antigamente, você pegava um escravo e ele fazia tudo para você e você não pagava. Hoje a diferença é que eles pagam o valor que eles querem. Eles não negociam com a faxineira de saber o preço que ela está cobrando. É o valor que eles querem e essa pessoa tem que ser extremamente submissa. No coletivo, eu recebo... O Teresa de Benguela ele foi criado a início para receber apenas mulheres negras. O nome vem com Teresa de Benguela, que é uma mulher negra que representa a mulher negra do Brasil pelo dia 25 de julho. A gente criou o Teresa a início para receber mulheres negras porque representa a classe de faxinas, né? A maior quantidade de pessoas que fazem faxinas são mulheres negras. Mas devido à condição social, né, o status, a gente entende que existem também mulheres brancas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho e também fazem faxinas. Uma menina branca que faz faxina no meu coletivo, ela não passa como a menina preta passa. Eu tenho quando eu comecei o coletivo, porque eu ainda estava fazendo faxinas, eu fiquei mais de 2 anos fazendo faxinas. Eu sou uma pessoa que eu estudei, eu me graduei, eu estou fazendo serviço social agora novamente. E ninguém nunca falou que eu era bonita para fazer faxina. O contrário, uma pessoa inclusive falou para mim, você agora faz o serviço que você nasceu para você fazer. Ou seja, porque eu sou uma mulher negra. Então assim, a gente precisa parar de olhar para essa classe como se eles fossem ralés. A gente precisa parar de olhar para essa classe como se eles não fossem pessoas, como se eles não existissem. E aí, Gessé, é bem aquilo que você falou no começo do programa, né? Exatamente. A elite deixa as pessoas, ou quer transformar as pessoas como de terceira categoria, humilhando, né? Exatamente isso. E isso tem a ver, só para, num ponto aí, eu acho, a gente entender como é que funcionam as relações entre as classes sociais entre nós. Não é isso? Porque se a gente pega a coisa só do lado econômico, a gente não vê nada. Né? Você faz de conta que está explicando alguma coisa, mas você não explica nada, no fundo. Né? Quer dizer, como é que funciona a exploração do que eu chamo, claro, não para insultar essas pessoas que já são humilhadas o tempo todo, né? Mas para provocar, porque quem está nos assistindo e quem lê os livros é a classe média, quem exerce esse tipo de opressão. Não é isso? E eu acho que, quer dizer, exerce porque nunca aprendeu também, numa mídia dessa como nós temos, a refletir sobre essas questões. A gente tende a naturalizar a desigualdade, né? Mas como é que se dá? Nós pensávamos em termos de classe, porque a gente tem que esquecer a coisa individual, não é isso? Quer dizer, como é que funciona? A classe média e a elite, mas obviamente a classe média é muito mais numerosa. De que modo ela condena essa classe à miséria eterna? Ora, ela rouba o tempo, né? O tempo comprado a preço vil aí, como a gente estava vendo, né? De uma classe, para que essa classe faxine a casa, cuide dos filhos, faça comida, etc, etc. Né? Essa classe média, então, ela vai poupar o seu tempo de um trabalho extremamente repetitivo, chato, penoso, que ninguém quer fazer, e vai poder investir esse tempo ganho, que ela paga muito baixo, né? Em línguas, num outro estudo, em um outro emprego, vai ganhar 50 vezes mais. E vai ter a oportunidade de entrar na universidade, exatamente, cursos. Isso não é luta, isso é opressão de classe, do modo mais óbvio possível, né? Que a gente nunca vê, isso nunca aparece na televisão. Quer dizer, na televisão essa classe aparece de uma forma estigmatizada sempre. A luta entre bandido e a polícia. Não, quer dizer, mas 99% dessa classe, né, ela é explorada por pessoas como a gente e tal, né? Entende? Porque se essa classe é roubada o tempo, ela vai usar o tempo para o estudo quando, etc, né? Quer dizer, quando é que ela vai transmitir uma herança escolar positiva para os seus filhos depois, para que esses filhos possam entrar na escola e sair não como analfabeto funcional, que é aí para vender a sua energia muscular, como o escravo fazia, como um animal faz, né? Uma classe animalizada, portanto, né? Porque a classe trabalhadora ainda tem a oportunidade de incorporar conhecimento, que é isso que o capitalismo explora, no fundo, né? Ele não explora a energia muscular, ele explora o conhecimento, né? Como essa classe
pelo abandono e o desprezo dela, ela sai analfabeta funcional, né? Então ela vai vender o quê? Se ela não pode entrar no mercado de trabalho competitivo, a sua energia muscular, ela é condenada a isso, né? Então ela vai ser usada e ela é explorada hoje, portanto, exatamente do mesmo modo como o escravo ela. O que uma empregada doméstica faz é ficar em pé 7, 8 horas, o calor do fogão, é o corpo dela que é Lógico, eu queria encerrar aquela questão, né, do... Sim, porque como nós falamos, esse processo ele tem pelo que eu vejo na sua obra, um protagonista, né? Ele tem, nós temos várias elites, mas nós temos uma elite econômica com as suas múltiplas frações, claro, né, industrial, financeira, etc., que comanda o processo. E eu queria lhe ouvir um pouco sobre como você explica sociologicamente o fato dessa elite no Brasil ela se mostrar, né? E essa imagem que aparece também na sua descrição, uma elite terminantemente antipopular, antidemocrática, né? Em certo sentido antinacional, incapaz de um projeto de país. Qual a explicação? Aliás, o projeto de país parece que está sempre lá fora, né? Exatamente, ou seja, viajar para lá, né? Com as riquezas que você roubou aqui dentro, né? Quer dizer, esse tema é muito importante, porque se você pensar, a elite industrial é muito diferente da elite financeira que manda agora, né? Por que a fração financeira do capital manda agora? Porque o agronegócio e a indústria ganha mesmo, não é mais com o agronegócio, é com o juro, claro, porque a dívida pública, né? Paga os maiores juros do mundo, uma dívida pública que nunca foi auditada, que quem conhece a dívida pública sabe que a corrupção está lá. É por conta da dívida pública, é metade do nosso orçamento, que a gente não tem saúde mais, não tem educação mais, e ninguém fala em auditar essas dívidas, entendeu? Mas isso é que é corrupção de verdade e tal, né? Então, quer dizer, por quê? E essa fração entrou no comando do processo político agora. Você tinha grandes industriais na década de 50, 60, que ainda tinha, né, alguma veleidade nesse sistema de pensar o país, etc. Você teve, nos anos 70, uma efetiva reação da classe trabalhadora organizada, que isso obriga que os industriais pensem além deles próprios, etc. Né? Tanto que o golpe agora, o que ele está fazendo é atacar todas as instituições da classe trabalhadora, para reduzir qualquer forma de resistência, né? Ou seja, para se assenhorar do orçamento, e aí o povo não percebe que está sendo roubado, né? Porque isso tudo é transformado sob a forma de juro, a gente paga sob a forma de impostos, ninguém diz efetivamente como esse assalto se dá, né? Esse pessoal já comprou com dinheiro 400 deputados para legitimar tudo que eles queiram, etc, etc. Né? A imprensa já é deles, etc. Né? Entende? Né? O poder judiciário não está defendendo a população, está atacando também, etc. Né? Então há um acordo aí de elites privilegiadas, né? Muito menos do que 20% da população, porque a maior parte da classe média também perde muito com isso, né? A maior parte da classe média, a não ser que você tenha muito dinheiro em banco, né? Você está sendo enganado, irmão, né? Entende? Porque se o Estado acaba, né? E se acaba plano de saúde, alguma assistência do Estado, quem vai te vender agora plano de saúde vão ser os bancos, e eles vão retirar as suas tripas e tal, né? Como já está acontecendo agora, né? Então é bom a classe média ficar esperta. Essa classe média que saiu às ruas e tal, né? Entende? Porque o preço dela vai ser, né? Vai ser muito alto, vai ser muito caro. Deixa eu perguntar uma coisa, Gessé. Você trabalha e está conversando aqui do que não é, ou seja, toda a estrutura para nos criar uma identidade. Uhum. Ou seja, tudo que não é a identidade você coloca como funciona esse sistema, né? Essa dinâmica. Mas, na tua opinião, qual é a verdadeira identidade brasileira? Ou seja, qual é a identidade brasileira que não vem à tona, sabe, de norte a sul, de leste a oeste? Qual é a identidade brasileira, então, qual é? Eu acho que ela não existe enquanto tal, né? Quer dizer, é uma ideia louca esse negócio de você dizer como o próprio Sérgio Buarque disse, o brasileiro é um homem cordial, etc. e tudo. Isso foi dado no jeitinho de um Roberto da Mata depois, etc. Entende? Quer dizer, o que é que esse pessoal diz? Não, a corrupção entre nós é uma coisa generalizada e tal, né? Entende? E aí diz assim, nós somos emotivos e tudo, como se o país inteiro fosse uma coisa então, só. Isso é o que a gente está falando até agora, que a gente não é, ou o que querem que acredite que a gente Exato. é. Então, o que nós somos?
Não, mas nós não, quer dizer, mas isso que quer que nós acreditemos que somos é a única coisa que nós temos. Então, para ser alguma outra coisa que é distinta disso, a gente precisa primeiro que desconstruir isso. Né? Quer dizer, esse é um trabalho urgente agora. Né? E é um instante, o que está acontecendo agora, que é talvez o pior instante da nossa história, né? Um instante mais sombrio, um assalto absurdo, estão roubando todas as nossas, quer dizer, o nosso futuro, né? Entende? Quer dizer, mas é sempre uma coisa ambígua, porque na pior crise você tem um instante de chance, de oportunidade, né? E a oportunidade que eu vejo agora é que essas mentiras são ditas pela imprensa e pela classe política, especialmente por essa elite, etc, etc, né? Entende? Quer dizer, que ela vem à tona agora, né? Quer dizer, o cadáver, né, podre, ele pode ser aberto, agora ele mostrar as suas vísceras e tal, né? Essas ideias não convencem mais a ninguém, né? Qualquer brasileiro sabe, né? Quem está assaltando ele, quer dizer, não é um político, quer dizer, embora ele roube também, obviamente que foi montado um sistema para que ele fosse ser roubado, né? Para que ele se vendesse, né? E tal. Quer dizer, mas não é esse roubo do aviãozinho, como eu chamo, quer dizer, a gorjeta que o político fica, né? Quem está assaltando o Brasil é a intermediação financeira e os grandes oligopólios, né? Não é isso? A intermediação financeira como comandante desse processo de rapina sobre o seu próprio povo, né? E uma imprensa que é montada para mentir para esse pessoal, para dizer que as causas são outras e tal, né? Isso está ficando cada vez mais claro hoje em dia, né? Porque aí é muito difícil você ter que conviver com a mentira, porque você tem que repeti-la, né? Entende? Quer dizer, as empresas de comunicação estão perdendo um capital de confiança enorme. Ninguém acredita mais. Aliás, porque não bate, né? Uma coisa que não bate aí, que eu até perguntei para o Prêmio Nobel da Paz de Economia, era como, comparando Brasil, Austrália e Canadá, né, que são países continentais, né, e o Brasil estando como uma economia à frente, tanto do Canadá como da Austrália, e ser um país jovem como os outros dois, ter tanta exclusão, tanta miséria e tanta pobreza. Quer dizer, para onde vai esse dinheiro? Nós tínhamos que, no mínimo, ter um padrão de vida igual ou melhor do que o do Canadá e da Austrália. Alguém fica com esse dinheiro. Então você está falando que quem fica com esse dinheiro são o setor financeiro, é isso? Exatamente. É a intermediação financeira de quem lucra com ela, né? Hoje em dia a gente tem 6 milionários, 6 famílias, né? Portanto, que tem mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros. Isso é um escândalo, né? Entende? Né? Quer dizer, obviamente, por conta disso. Isso tem a ver com todo esse processo que jamais tornou visível esse tipo de exploração econômica absurda que nós temos aqui. Né? Quer dizer, quem diz que quem rouba é a política, é claro que a política rouba, quer dizer, toda mentira tem que ter um grão de verdade. Né? Então, como na política se rouba também, então você joga toda a coisa para lá. Né? Quer dizer, todo brasileiro é feito de imbecil por conta dessa mentira. Né? Mas a elite brasileira, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém que tem cor. Né? Da mesma forma que a pobreza no Brasil também tem cor. E esse mito da democracia racial que convence todo mundo ao longo da história toda, né? Essa questão do Gilberto Freire colocar, né, inicialmente a obra dele introduzindo essa questão, falando, né, a gente ser um verdadeiro paraíso das 3 raças, assim. E aí hoje, a gente olhando os dados de uma forma geral, 74% da população carcerária é negra, né? Quando a gente vai olhar o dado de salário, por exemplo, a diferença salarial da mulher negra que está na mais baixa parte da pirâmide é 30% a menos do que um homem branco ganha exercendo a mesma função. E a cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país, ou seja, agora tem um jovem negro sendo morto, assassinado, que é o genocídio da população negra, porque quem morre por morte violenta nesse país é o povo negro. E há uma insensibilidade muito grande, né, dessa elite e de quem comanda esse país. E de onde vem essa insensibilidade? Porque a pessoa é capaz de se comover com o bichinho dele lá no dia a dia, mas com outro ser humano, por ser esteticamente diferente, vamos colocar assim, porque raça, eu estou colocando não no sentido biológico, porque a gente sabe que raça é raça humana, mas no sentido
sentido social mesmo, que foi construído essa questão. E por que tem essa construção e essa divisão claramente racial, que muitas das vezes querem colocar apenas como social, mas há essa divisão racial na nossa sociedade, sendo que o Brasil é majoritariamente negro, que as últimas pesquisas provam que o Brasil, 54,3% dos brasileiros se autodeclara negro. Eu acho que você toca numa questão muito importante, porque entre nós, quer dizer, obviamente, isso tem a ver com a herança da escravidão, claro, né? Isso tem a ver com o fato de que, por exemplo, como as classes são invisíveis, por exemplo, e essa classe que eu estou chamando aqui provocativamente de ralé, ela é invisível também, não é isso? Ela não é percebida enquanto tal, não é isso? Essa classe que eu digo que tem dificuldades na escola porque ela foi desprezada e abandonada, não é? Então ela é condenada a reproduzir essa própria inaptidão, quer dizer, séculos afora, né? Porque ela nunca foi atenta, quer dizer, ela nunca foi considerada gente, no fundo, esse é o ponto, né? Quer dizer, o escravo você animaliza, né? É uma coisa, então você não revive a dor e o sofrimento do escravo como se seu fosse, né? Então você desumaniza o escravo. Então essa desumanização das classes, quer dizer, do que eu estou chamando aqui, das classes excluídas entre nós, ela continuou até porque a gente acha que a nossa questão é outra, que a nossa questão é a corrupção do Estado e tal, esse tipo de bobagem e tal, né? Quer dizer, eu não estou novamente dizendo que isso não é importante, estou querendo dizer, é uma questão que foi criada para estar no lugar de outras, né? Então o que você toca é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, se são mecanismos de classe que reproduzem essa exclusão, ou seja, é porque são famílias despreparadas, desestruturadas, humilhadas, perseguidas, e por conta disso não conseguem o sucesso na escola, e depois no mercado de trabalho, é isso que vai explicar porque alguns ganham 500 mil e outros 500 reais, o que mostra o absurdo dessa classificação por renda. Isso é coisa para fazer as pessoas de imbecil, né? Para que ela não compreenda o que é uma classe, né? Quer dizer, toda a pré-história da pessoa, que é o mais importante, que é o que vai esclarecer a desigualdade, é completamente invisibilizada, né? E aí, por que essas classes são invisibilizadas? O dado da cor negra é que vai lembrar o desprezo que se devotava ao escravo, né? Então existe nas classes excluídas entre nós uma espécie de combinação demoníaca, né? Entre uma classe excluída com a herança escravocrata, né? Porque a maior parte dessa classe é negra, ou mestiça, ou escura, etc., né? Então você tem uma combinação do preconceito de classe, né? Quer dizer, porque são pessoas, né, que você desumaniza, porque você não houve as condições de que ela pudesse se humanizar, que é isso de incorporar o conhecimento, ser um produtor útil, etc., etc., né? Porque é isso que está na base aqui da avaliação inconsciente que nós fazemos uns dos outros, né? Entende? E isso associado à cor, né? Ou seja, então você tem aí, quer dizer, a polícia não sabe como essa classe se reproduz, mas ela sabe pela cor da pele, né, a classe que ela pode matar sem que ninguém se importe, né? Professor. Né? Que ninguém vai abrir processo, e que a classe média e a elite às vezes até, né, explicitamente aplaudem, né? Quando não aplaudem explicitamente, aplaudem dentro de si, né? E não é a polícia, a culpa não é nunca da polícia, porque a polícia está aí para obedecer. No fundo da polícia é uma armada, é um exército de classe, das classes altas contra as classes baixas, né? E as polícias entre nós só fazem esse serviço sujo porque a classe média e a classe alta apoiam, né? Gessé, mudando um pouco de assunto, eu quero que você comente um pouco da cultura da meritocracia que está tão em voga agora. Claro. Se a gente voltar lá nos anos 1930, que a gente já abordou aqui um pouquinho, os intelectuais da época, Mário de Andrade, os modernistas, o próprio Gilberto Freire, eles tinham a necessidade de explicar, de criar a identidade brasileira a partir daquela época, né? A gente tem um exemplo muito claro do samba, que em poucos anos de perseguido, de higienizado, ele passa a ser oficializado através do governo Vargas. É claro que tem outras questões, como os talentos que surgiram na época, como Noel Rosa, a popularização do rádio, enfim, mas a partir daí começa uma cultura talvez da elite financeira e da elite intelectual se apropriar até da manifestação cultural, do talento de uma classe mais desfavorecida e a partir disso mostrar
para a sociedade que eles são pobres, eles vêm de um meio mais desfavorecido, mas eles conseguem melhorar de vida, eles conseguem aumentar o padrão, enfim, a partir daí já começa essa cultura da meritocracia, de justificar que é possível, mesmo saindo da miséria, você ascender socialmente assim e não explicar a questão porque existe tanta desigualdade assim no país? Exatamente. Eu acho que essa questão da meritocracia tem a ver com isso que a gente estava discutindo antes, de você perceber as classes pela renda. Isso é para distorcer o mundo. Isso é uma fraude gigantesca, né? Não merece o nome de cientista quem defende esse tipo de hipótese, né? Isso é uma mentira, né? Ou seja, essa noção de que a renda define a classe, ela faz o quê? Ela invisibiliza os privilégios invisíveis, né? Quer dizer, já são invisíveis, são aqueles que estão transmitidos dentro de casa. Ninguém fica olhando ali quando o pai e a mãe estão lendo e a criancinha de 1 ou 2 anos já sabendo, já começa a amar a leitura, não é isso? Porque o pai lê. E aí ela ama o pai. E ela vai amar tudo que o pai faça. Ela não vai ver a mãe contando histórias com fantasia, desenvolvendo a imaginação, o pensamento abstrato e tal, que faz com que o filho da classe média, né, além de ser bem alimentado e tudo, já chegue na escola com as pré-condições, né, disposicionais, emotivas do aprendizado, que o aprendizado exige, né? Quer dizer, que é a disciplina, o autocontrole, a capacidade de se concentrar. Quer dizer, a classe média recebe isso de mão beijada. Aonde está o mérito aí? Entende? Quer dizer, é uma desigualdade, e a desigualdade não começa da escola, começa no ventre da mãe, ou até antes disso. Entende? Quer dizer, então a mentira está aí. Você torna invisível isso tudo. Né? E com o que vai brincar é o filho de pedreiro. Né? Então ele ama o pai, ele vai brincar com o carrinho de mão do pai. Né? Então ele está aprendendo afetivamente, emocionalmente, a ser trabalhador manual desqualificado. Porque o pai é. Né? E ele ama o pai. Né? Quer dizer, toda essa relação, isso é classe, no fundo. Né? Quer dizer, a classe é essa herança invisível, emocional, afetiva, que vai formar pessoas de um modo diferencialmente aparelhadas para a competição por todos os recursos escassos, que os indivíduos, nós todos estamos brigando, né? Quer dizer, a gente luta por bens materiais, mas a gente luta por bens imateriais, prestígio, reconhecimento e tudo. A gente passa 24 horas lutando por isso, né? Quem luta por isso são indivíduos, né? Mas as classes estipulam o ponto de partida de cada indivíduo. Né? Então, como é que você pode falar de mérito se o ponto de partida de um é tão distante do outro? Então, isso é uma mentira. Né? Bom, você precisaria homogeneizar essas precondições. Vamos ter que fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com Voz Ativa. Até já. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta com o terceiro e último bloco de Voz Ativa com o Gessé Souza. João, você no bloco anterior estava pedindo a palavra, queria falar um pouco sobre, acho que, mídia, comunicação. Isso, a gente tem visto que a mídia, né, tem aparecido aqui várias vezes como sendo talvez um dos protagonistas dessa imbecilização, né, vertical que cai sobre o Brasil. A gente teve algumas oportunidades históricas aí de fazer a regulação da mídia e perdemos. Né? No momento a gente tinha uma certa capacidade de negociação com a sociedade, mesmo com o Congresso, né? Essa janela se fechou, né? A regulação não foi feita.
A gente vê, por outro lado, surgindo algumas alternativas no campo das mídias sociais, um novo ecossistema de informação, onde uma mídia se soma a outra, as pessoas confiam na grande imprensa até determinado ponto, mas buscam informação qualificada ou a interpretação em outra mídia. Que saída você vê nesse processo que você fala da necessidade de desconstruir, né, toda essa obra de imbecilização da sociedade brasileira? Como que a gente pode atuar no campo específico da comunicação? Para mim, eu acho ainda o exemplo europeu paradigmático, né? Quer dizer, que é o modelo, não é da televisão estatal, ela não é dependente do Estado, né? Ela é pública, né? Então você pode montar coisas como, quer dizer, onde o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores, a igreja tal e a igreja tal, quer dizer, as principais organizações da sociedade, né, estão ali representadas, né, quer dizer, no comitê dirigente, né, de tal modo que todas as opiniões, né, a pluralidade de opiniões se faça presente, né? Eu não acho que isso seja possível, por exemplo, simplesmente abrindo o mercado, né? Quer dizer, uma abertura comercial, embora isso seja importante, né? Também. Limitação do monopólio. Exatamente, né? Claro, quer dizer, a BBC que vem, o El País, quer dizer, a Deutsche Welle, etc. e tal, né? Até houve, quer dizer, eu soube por amigos recentemente que o mero fato dessas empresas terem um site na internet e darem um conteúdo que não são empresas de esquerda, a gente sabe e tal, né? Entende? Quer dizer, mas que tenha dado um conteúdo um pouquinho mais isento, já preocupou. Os donos da mídia nacional foram reclamar isso no Supremo e tal, que mostra o nível de loucura desse pessoal, né? Entende? Quer dizer, a gente tem aqui o quê? Porque não pode ser uma abertura apenas comercial, porque pode haver instantes em que os interesses de mercado inteiro se unam, como foi exatamente no golpe, né? Entende? Quer dizer, o golpe foi realizado porque a presidente Dilma quis baixar os juros, né? E todas as elites estavam montadas no esquema de assaltar as classes em geral, por essa pequena elite, a partir da forma juro, né? Seja através da dívida pública, através de juros efetivos, etc. Né? E tocou nisso, uniu todos os proprietários, todo o mercado, né? Então não é só o mercado que tem que abrir. O mercado em si, quer dizer, o mercado pode ser uma coisa muito importante, mas precisa ser regulado. O mercado deixado a si mesmo, ele é uma selvageria, né? Então, ele vai comer todos os valores, né? Ele vai engolir a democracia, como sempre aconteceu nesse tipo de caso. Eu acho que a rede social, apesar de ser um ponto importante, ela também não é a salvação geral, porque ela é só um meio, né? Quer dizer, ela é só um meio técnico e tal, que pode ser muito bem onde utilizado. vazam muitas informações falsas, né? A gente tá... E manipulação. Obviamente, a gente tem milionários brasileiros, né, financiando, quer dizer, veja o tipo de milionário que a gente tem, nem isso a gente tem, né? Entende? Quer dizer, se você pega um milionário americano, ele vai gastar o dinheiro dele com universidades, vai criar fundações. Não, o nosso vai dar dinheiro pro MBL e tal, né? Botar fake news, mentira, etc, robôs e tal, né? Vão roubar o potencial democrático da internet, né? Agora, dizer, a internet ela pode ser dominado, embora seja um ponto onde você possa ter um mínimo de contraparte também e tal, né? Agora, é interessante nessa questão da mídia aí, porque e do setor financeiro, porque você disse que a mídia trabalha junto com o setor financeiro, enfim, é que o único partido que você falou que chegou ao poder e mexeu minimamente no social foi o PT com o Lula e a Dilma. No entanto, os personagens da área econômica do PT e do Lula eram personagens do sistema financeiro, né? O banqueiro Meirelles foi não foi ministro do Lula, ele foi do Banco Central, né? Toda a parte da fazenda do Lula estava na mão do setor financeiro. E agora você vê o Lula se lançando candidato e o setor financeiro falando que é um problema. Quer dizer, você acha que esse também foi um erro das esquerdas quando chegam ao poder, de aderir sempre ao setor financeiro para chegar ao poder também, como fazem os outros? Essa é uma questão extremamente importante, que a gente tem que ver o quê? Olha, se o capital, através dos seus braços, né, é um parlamento comprado, porque foi
o pessoal que pagou a eleição. Uma mídia que, quer dizer, ou em parte comprada e em parte, quer dizer, é o braço da própria elite, né? São 5 famílias, né, que dominam a mídia. Todas elas, obviamente, com interesses aí nesse assalto via juros da população como um todo, né? O que eu acho que deveria ter acontecido, quer dizer, e esse pessoal, quando ele decide derrubar alguém, ele derruba sob uma forma de mentira, né? Obriga o poder judiciário a atuar junto e tal, né? O poder judiciário recebe uma espécie de propina de classe desse pessoal, ou seja, tem os salários mais altos do mundo e tal, para parar, né? Tem privilégios, mil privilégios, etc, etc. Então esse pessoal compra todo mundo, compra todos os poderes, né? E se você tem um presidente que quer ser eleito e assumir, né, você tem que entrar em alguma forma de compromisso com esse pessoal primeiro, né? Agora, eu acho que, quer dizer, se você tem que entrar em alguma forma de compromisso, isso não significa que você não possa desenvolver uma estratégia para mais tarde você se contrapor de um modo mais efetivo a isso, né? Quer dizer, alguma forma de convivência você vai ter que ter, né? Entende? Mas, por exemplo, o fato de nunca ter tido uma tentativa efetivamente séria de bancar uma TV pública de alta qualidade entre nós, que pudesse se contrapor a essa fábrica de mentiras chamada Rede Globo, né? Isso, para mim, é uma coisa, né? E isso eu acho imperdoável. Quer dizer, como é que faltou, né, discernimento político para dar esse passo. Esse tipo de coisa, né, quer dizer, me chateia mais, me deixa mais triste do que, entende isso? Porque se você tivesse informação isenta para a população como um todo, né, quando a presidenta Dilma tentou baixar o juros, ela poderia ter explicado à população o que é que aquilo ia efetivamente produzir depois, né? Mas o que o pessoal, quer dizer, mas aí se deixou que a Rede Globo explicasse isso. Mas, Gessé, você não acha que colocar a questão do juro, quando hoje o juro está baixo de novo, afinal de contas, uma recessão, cai a inflação e cai o juro. Não é um pouco reduzir? Ou seja, a gente está falando de um partido que permitiu a uma Odebrecht construir de norte a sul do país uma série de obras que foram a valor acima, ou seja, existe suspeita internacional, não da nossa elite, sobre compra de vaga da Olimpíada, da Copa. Não seria um pouco apenas vitimizar demais o governo, que, claro, tem programas sociais, mas assim, o Fernando Henrique também teve programas sociais, pode não ser. O Fernando Henrique também tem um papel fundamental a padrões atuais. O Fernando Henrique está anos-luz do que o que a gente está vivendo hoje institucionalmente. Eu só me preocupo, ou seja, só me pergunto, essa questão da gente vitimizar um grupo que também se beneficiou de um esquema, participou de um esquema que estava aí, ou seja, ninguém pode dizer que o grupo que estava no poder não sabia de nada com quem estava jogando. Ou seja, a gente tem o Emílio Odebrecht falando sobre o que eles, os acordos com o Lula, e o próprio Palocci falando sobre pacto de sangue com o Odebrecht. Isso também, ou seja, o PT não conseguiria governar 13 anos se não houvesse uma elite por trás também apoiando as ideias deles. Eu acho assim, eu acho que em todo partido e todo sistema político você vai ter casos de corrupção que você tem que perseguir, obviamente, né? Entende? Não foi isso que aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, o que aconteceu no Brasil de 2013 a 2016, né, foi uma condenação unilateral ao PT. 2013 a 2016 foram 3 anos de bombardeio, né, Rede Globo no comando desse ataque, né, junto com a força-tarefa da Lava Jato, né, com um processo completamente ilegal, ou seja, de vazamento de informações que terminaram por destruir o direito brasileiro. Então, eu vi comentarista na Rede Globo dizendo que não havia problema nenhum com vazamento ilegal. Isso é um negócio incrível, isso é banalizar a democracia, banalizar o direito, isso é um crime, isso é um crime. Isso era dito e ninguém fazia nada,
Né? Entende? E o que a Rede Globo e a Lava Jato fez foi condenar o PT como organização criminosa como um todo. Veja bem. Né? Aí você fulaniza quando é dos outros partidos, ou seja, um caso pessoal, né? Mas o PT foi contaminado como organização como um todo. Eu não acredito nisso. Né? Eu acho que... Mas o PMDB também foi... tudo bem que a denúncia foi brecada, mas também foi apontado como organização criminosa. É uma leitura que a Procuradoria fez. Tudo bem, valeu para o PT e não está valendo para o PMDB. Então, você tá concordando com o que eu estou dizendo. E tem um aspecto que é muito mais nocivo ainda a partir disso, sabe? Que é o fato de que, quando você diz que o PT enquanto tal organização criminosa, os outros partidos são só pessoas, né? Entende? O que você está dizendo é que aquele partido que foi o único que nasceu de baixo para cima entre nós, representando interesses populares, né? Defendendo o quê? O que é que une todos os interesses? Quer dizer, como você unifica todos os interesses dos excluídos? É o tema da desigualdade, né? A bandeira moral da igualdade, né? Quando você diz que esse partido é uma organização criminosa e que se utilizou manipuladoramente dessa bandeira para saquear o Estado, que foi isso que o Globo disse, e que a Lava Jato assumiu a narrativa da Rede Globo, coisas absurdas. Isso não existiria em nenhum país decente com algum nível civilizatório, né? Entende? Esse pessoal desceu o Brasil centenas de anos no nível moral e político a partir disso, né? O que é que você diz? Você faz com que você criminalizou não só o Estado e a política, como se fazia com o patrimonialismo, você não só estigmatizou as classes populares, que é isso que você faz com o populista, diz que esse pessoal não sabe votar e os seus líderes só querem mesmo ser manipuladores, aproveitando da inocência dessa classe, coisa absurda, como se a classe média não fosse muito mais inocente, né? Entende? Foi muito mais enganada, né? Entende? Mas, quer dizer, não só, o ataque não foi só da estigmatização da política e das classes populares. Foi também, deixa eu só dizer, sabe, isso aqui, professor, porque é um negócio importante, foi a estigmatização do princípio da igualdade. Quando você estigmatiza e diz que isso não é mais um valor em si, mas foi um meio usado para roubo, o que você faz? Para onde vai o desespero e a raiva justas que o excluído sente pela exclusão, né? Entende? Quer dizer, que não pode mais ser exposta politicamente de modo racional. Se transforma em violência prática atual, que é Jair Bolsonaro e a cultura fascista que se criou entre nós. Vamos dar nome. Essa cultura e Bolsonaro são filhos legítimos da atuação de uma mídia irresponsável comandada pela Rede Globo e pela Lava Jato. Bom, eu vou agora introduzir aqui um VT que mostra os dados e o comportamento da desigualdade social no Brasil. Vamos assistir. De acordo com a pesquisa coordenada por Tereza Campelo, Faces da Desigualdade no Brasil, os indicadores sociais melhoraram no período entre 2002 e 2015, principalmente entre os mais pobres. Mas o relatório também registra: somos um dos países mais desiguais do mundo. Dados apontam que entre 2002 e 2015, mais jovens frequentam a escola na idade certa. Entre adultos, a educação de pais melhorou, com impacto na diminuição da mortalidade infantil e permanência dos filhos na escola. O acesso à universidade dobrou para o conjunto da população no mesmo período. Políticas públicas mudaram o cenário para os mais pobres na infraestrutura, habitação popular e em bens de consumo que contribuem para a melhoria na qualidade de vida e de trabalho. A concentração de renda, no entanto, ainda coloca o país entre os mais desiguais do mundo. A concentração de renda no Brasil, de acordo com dados do PNAD e IBGE, é ainda mais injusta, quando a população é dividida por cor e sexo. Gessé, como é que você analisa esses dados e nós vamos piorar eles ou não temos chance mais disso? Eu acho que a má notícia é que eles já foram piorados, né? Todas as evidências que a gente tem é de que o que foi conseguido, né, nos últimos 15 anos já está próximo de ser revertido completamente, né? E aí eu acho que é ladeira abaixo, né? Porque esse tipo quer dizer, porque para você incluir classes como essa é um esforço de gerações, né? Entende? Quer dizer, que foi interrompido agora, né? Esse é um ponto, agora, muito triste. Só completando, desculpa, só rapidinho.
Tem um debate de que esse período, enfim, 2016 teria melhorado a distribuição de renda, algo que também vários especialistas em distribuição de renda diz que não houve melhoria de distribuição de renda, houve melhoria de índices de consumo, mas enquanto estava melhorando aqui, melhorava ali, então na questão da desigualdade a gente continua igual, ou seja, pouco o Brasil mudou em termos de desigualdade, a gente ainda nem arranha esse assunto. Não, é verdade. Não, quanto a isso, eu acho que quer dizer que houve ascensão das classes populares, eu acho isso inegável. Né? Houve 10 milhões de empregos formais, isso representa não só um aporte monetário, mas um aporte de segurança, etc. Sim, e tudo, né? Acesso a direitos e tal. Né? Quer dizer, você teve ascensão, né? Quer dizer, 35 milhões de pessoas passaram de um patamar de renda para outro. Basicamente, o que aconteceu foi pessoas foram retiradas da ralé e passaram para o status de classe trabalhadora precarizada. Né? Então você pode dizer, isso não é tanto. Sim, mas isso num país como o nosso é gigantesco. Né? E a redução da fome. Exatamente isso. Né? E também, quer dizer, redução da fome extrema. Né? E um outro aspecto que foi extremamente importante foi 70% de aumento real do salário mínimo. Né? Então, obviamente, você tem um aumento importante aí. Isso não significa que você tenha possibilidade, a partir disso, reduzir significativamente as distâncias, que são muito expressivas. Né? Você quer mudar um pouquinho de abordagem? Falar do lulismo, no livro Sentidos do Lulismo, do André Singer, ele coloca o marco, a segunda eleição de Lula contra Alckmin, e ele traz números, né, lembrando que Collor venceu com muitos votos dos estratos mais baixos da sociedade, né? E essa identificação de Lula com a ralé brasileira, que é o termo que você usa, começa a partir de 2006 e está aí na base das duas eleições de Dilma também. Alguns intelectuais, até mesmo de esquerda, dizem que depois disso tudo que a gente viveu nos últimos anos, o lulismo morreu. Se eu não tivesse sendo injusto, o Vladimir Sapatra, por exemplo, ele fala que o lulismo morreu há alguns meses, né? Se Lula não sair candidato, não conseguir sair candidato, você acredita que o candidato que ele indicar tem uma chance muito grande ainda de ir para o segundo turno por conta do lulismo? E já emendando, a gente começou a falar de Bolsonaro, é claro que o capital financeiro ele se alia mais ao PSDB aqui no Brasil. E o PSDB saiu um pouco atrasado na corrida presidencial por essa indefinição entre Dória e Alckmin. E o Bolsonaro cresceu nesse espaço. Mas você acha que na hora do vamos ver, o capital financeiro consegue sentar com o Bolsonaro e ele consegue rezar a cartilha do mercado? Ou você acha que ele realmente é muito imprevisível em vários aspectos? Você acha isso difícil? Bem, eu acho assim, veja bem, a gente está... Quer dizer, eu acho que é uma questão de difícil resposta, né? Porque a gente tem o quê? Quer dizer, a política ela não é uma coisa que você possa fazer prognósticos de longo prazo, e especialmente no caso que nós estamos agora. Né? Entende? Quer dizer, porque a política tem uma luta política. Né? Entende? Quer dizer, tem um processo de esclarecimento que ele pode ser realizado ainda. Eu tenho esperança que ele possa ser realizado ainda, o que muda né, esse ponto de um modo importante. Quanto à figura de Lula, eu não acho que tenha morrido. Eu acho que a esquerda não pode ficar ligada apenas a uma figura pessoal, obviamente. Né? Nós somos mortais e tudo, né? Quer dizer, você tem que construir ideias. Né? É isso que falta a esquerda construir melhor, né? Porque a esquerda foi dominada, colonizada por ideias que a direita implantou. Né? Ou seja, quando o PT estava no Estado, ele deu força para esses órgãos de controle agora que não tem nenhum controle. São eles que são incontroláveis. Né? Entende? Quer dizer, e uma concepção ingenuamente republicana da esquerda foi que alimentou isso. Foi foi falta de inteligência. Né? Foi falta de inteligência do PT também não ter construído a própria narrativa da ascensão social dessas pessoas que ele próprio ajudou a subir na vida. Né? Entende? Por conta disso, quer dizer, não é o PT e não é um projeto político que está sendo percebido como quem, digamos assim, doou essas condições, mas a própria figura pessoal do Lula. Daí a coisa do lulismo. Né? Quer dizer, o lulismo reflete o fracasso do PT e da esquerda de ter uma narrativa, né? Entende? Quer dizer, que explicasse a ascensão. Porque quem fez essa narrativa foram as igrejas evangélicas. Não é isso?
Quer dizer, na prática, ali no dia a dia, e eu vi isso entrevistando o pessoal, quem eles acham que fez lá foi Jesus, foi Deus, foi não sei o que. Quer dizer, o partido entrava em 10º lugar. Eu posso traduzir essa sua observação dizendo que, em primeiro lugar, né, faltou uma estratégia por parte do principal partido da esquerda brasileira que governou o país, aí, de politizar os avanços, né, as conquistas, as melhorias, né, política de acesso à universidade, política de valorização do salário mínimo, entre outros, e por meio da mídia, né, por meio de um embate no campo da mídia, mas também mantendo aquela fermentação que o PT tinha lá na sua origem, dos movimentos populares ocupando a periferia, porque, como você disse, com efeito, quem acabou ocupando nesse período foram as igrejas evangélicas. E também se acredita que faltou uma estratégia de disputa dos setores médios. E aí, no bojo dessa disputa, eu concordo com a leitura que você traz de não dar tanta principalidade para a questão da corrupção, mas para a desigualdade. Mas você não acha que também faltou a esquerda apresentar uma visão própria sobre o combate à corrupção? Que não seja liberal, anti-estatista, com esse moralismo apregoado pela mídia? Perfeito, a sua análise é perfeita. Porque aqui não é, quer dizer, a gente não está dizendo que a corrupção não exista e que ela não deva ser combatida de modo enérgico. Né? Entende? O que a gente está criticando aqui é o fato da corrupção ser o único ponto usado para manipular e imbecilizar as pessoas. Né? Porque existe uma corrupção do mercado, que é a corrupção real. Né? Entende? Quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês, houve uma auditoria pública em vários países, né? E que foram percebidos até metade dos títulos da dívida como sendo fraudulentos. Né? Quem estuda, claro, exatamente. Né? Quem estuda a dívida entre nós diz que no nosso caso é muito mais. Entende? Isso é roubo. Né? Quase 50% do nosso orçamento está indo para títulos provavelmente fraudulentos. Imagina isso. Né? Isso é a corrupção de verdade. Né? O fato que a mídia não fale sobre isso a mídia paga por isso, ela ganha dinheiro com isso. Agora, né? Ela é instrumento disso. Tem um ponto aí da tua fala que me deixou um pouco... Você fala que o PT fez ingenuamente, por exemplo, liberdade do Ministério Público. Você não citou o Ministério Público, mas foi isso que ele fez. Ou seja, nós tínhamos o chamado engavetador-geral da República e veio o procurador, que, claro, cometeu alguns excessos. JBS está aí, mas... O dono da JBS falou claramente qual era o jogo aberto. Ou seja, isso não é bom sabê-lo, até porque me parece, não sei o que você acha, mas que a própria Lava Jato, ela vem sendo, como é que se diz? Revendo algumas coisas, porque a própria opinião pública já não tem mais a mesma opinião em relação à rejeição ao juiz Sérgio Moro, por exemplo, continua alta, mas já não é a mesma de 2 anos atrás. Não dá pra gente brincar com aquela figura de vamos jogar a água fora, mas manter o bebê? Ou seja, qual seria a outra estratégia? Fechar a liberdade do Ministério Público? Não, eu acho que o que deveria acontecer é controlar o Ministério Público. Porque o Ministério Público, assim como os outros órgãos do Poder Judiciário, são incontroláveis. Eles se controlam a si próprios, dão o próprio salário, estipulam as próprias vantagens, etc. Né? E, por exemplo, você teria que ver, por exemplo, quando o Palocci quis falar sobre os crimes do mercado financeiro e dos oligopólios de comunicação, ninguém quis saber disso na Lava Jato. Né? Quando o presidente da Odebrecht, Emílio Odebrecht, quis falar do esquema que tinha com a Rede Globo, ele quis falar, ninguém quis ouvir. Quer dizer, que Ministério Público é esse? Mas que credibilidade ele tem? Crítica, por exemplo, ao ministro Gilmar Mendes, que tem uma crítica ao Ministério Público e, no entanto, a gente fala do Gilmar Mendes e ele tem uma série de ações e atitudes que chocam a sociedade de um polo a outro. Né? Eu sempre evito fulanizar debates, é o que eu acho que eu devo como pesquisador. Né? Eu analiso instituições e práticas institucionais. Né? O fato essas instituições de controle entre nós, né, se voltaram para si mesmo, né? Elas estão aí para
ganhar espaço nos jornais, procurar processos que deem espaço para essas pessoas individualmente nos jornais e não para se servir a sociedade mais. É isso que a sociedade para defender sua própria ideologia. Exatamente, os seus próprios interesses, e assumir uma agenda no Estado, intervir no poder estatal para o seu próprio benefício corporativo. Isso está claro agora, hoje em dia. Né? Quer dizer, e obviamente a rejeição da Lava Jato veio a partir disso. E de uma coisa que é muito, muito pior. Né? Quer dizer, a Lava Jato comandou, por essa aliança espúria com a mídia, né, um ataque ao direito brasileiro. Né? Ou seja, a gente está numa situação de insegurança jurídica absurda. Né? Tem um ataque fascista acontecendo contra todas as manifestações democráticas, libertárias, etc., que não está, quer dizer, que estão usando a lei, né, para fazer um ataque partidário fascistoide, né? Quer dizer, atacando universidades, pensadores, pesquisadores indiscriminadamente. Né? E isso tem a ver com o conluio óbvio entre a mídia e a Lava Jato. Esse pessoal está querendo ter espaço no jornal também. Né? Esse pessoal quer ser visto como, né, guardião, ou seja, houve uma completa sabotagem aí, né, dos princípios que são organizadores desse tipo de instituição. Infelizmente, nosso tempo acabou. Que pena. Chegamos ao fim do Voz Ativa de hoje, uma produção da Rede Minas e Rádio Inconfidência, em parceria com o El País Brasil. Agradeço a Gessé Souza e todos os colegas aqui que participaram desse debate. O Voz Ativa volta na semana que vem com o seu programa democrático e republicano. Até lá. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa no